Veja como a falta de pontuação pode prejudicar seu texto. Acompanhe aí, ó. Respeite o pedestre e não pare na faixa. Respeite o pedestre e não pare na faixa. Respeite o pedestre... Gente, parece que ele tá mandando a pessoa ir direto com o carro. Ou seja, a falta da vírgula faz com que as pessoas tenham sua vida posta em risco. Ou seja, olha só. Respeite o pedestre, vírgula, não pare na faixa. Ou seja, para as pessoas elas respeitarem aquele limite da linha que tem antes da faixa. Tá vendo como a vírgula pode fazer a diferença? Olha só essa daqui. Tô vendendo meu filho, não usa mais valor R$150 entrega. Como assim? Como assim, mulher? Meu pai do céu. Olha, gente, aqui também foi a questão da vírgula. Por quê? Tô vendendo, vírgula, meu filho não usa mais, né? Mas, ela trocou aqui mais por mais. Mas é conjunção adversativa e mais é o advérbio de intensidade, né? Dá a ideia de adição. Então, olha só como a vírgula pode fazer a diferença. E essa daqui é sensacional, que eu quero mostrar para você agora como nós aprendemos errado muitas vezes essa questão da vírgula. Por quê? Porque alguns professores e professoras nos disseram um dia que a vírgula ela é marcada pela nossa respiração e que a gente deve colocar as vírgulas no texto a partir da respiração. Gente... Não dá. Imagina só se a pessoa tem asma. Então vai ficar tendo vírgula o tempo todo. E aí aqui é, ó. Quando eu vou usar vírgula, eu falo a frase mentalmente. Quando paro para respirar, é aí que entra a vírgula. Olha só. E aí o Daniel aqui respondeu. Eu também faço assim. Eu tenho asma. Ou seja, na vírgula não é questão de respiração. E eu quero te ensinar nessa aula de hoje como você pode usar as vírgulas da maneira adequada na sua redação. Eu vou te mostrar 4 casos em que você deve usar vírgula e 4 casos em que você não deve utilizar. Beleza? Então fica comigo no vídeo aí até o final, que tem um conteúdo muito incrível para você que tem dificuldade em vírgula e na pontuação da sua redação, do seu texto dissertativo argumentativo. Beleza? Fala galera, Prof. Jonas aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal Destrave. Aqui a gente aprende que redação não é o problema, é a solução para a sua aprovação. E se você quer ser aprovado mesmo, se você quer tirar uma nota relevante, uma nota máxima na sua redação, você precisa caprichar na pontuação. Isso vai ser observado lá na competência número 1, que é a competência justamente da língua portuguesa. Antes de a gente passar para os casos de uso e para os casos em que a gente não vai utilizar a vírgula, eu quero mostrar para você, mais uma vez, como ela pode fazer total diferença. O sentido das coisas elas podem mudar completamente, colocando a vírgula e não colocando. Olha só, não tenha piedade. Ou seja, a pessoa está pedindo clemência, misericórdia, está pedindo para que a pessoa ali tenha piedade dela. Agora, se eu tiro a vírgula, não tenha piedade. Ou seja, não tenha piedade. É isso aí, massacra mesmo. Ou seja, muda completamente o sentido. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ou seja, isso só... com a vírgula da ideia, né? A pessoa só... Isso só ele resolve sozinho. E a outra já dá a ideia de isso só ele resolve. Ou seja, que só aquela pessoa resolve. Aquela determinada pessoa é capaz de resolver. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada foi resolvido. Ou seja, em um caso a gente já está considerando a perda aí, porque nada foi resolvido. E no outro caso, está dizendo que não vai perder nada. Não queremos saber. Querem saber. Não queremos saber, direto sem a vírgula, é porque não quer saber. Aceito. Você quer um sorvete? Você quer um açaí? Aceito, obrigado. O outro, aceito, obrigado. Ou seja, eu estou aceitando por livre e espontânea pressão. Vocês veem que a vírgula ela tem esse caráter realmente de conferir pausas no texto. E todos os sinais de pontuação gráfica, presta atenção aqui, parênteses, 2 pontos, ponto e vírgula, também tem essa função. Ou seja, os sinais de pontuação, eles causam no texto esse efeito de pausas e inflexões. Ou seja, além de conferir pausa, os sinais também servem para separar períodos, orações, ideias, iniciar novas ideias, iniciar novos parágrafos, nós vamos ver um caso especial aqui, e tudo fica muito mais claro e mais objetivo, até para o seu corretor e para a corretora entender aquela ideia que você está passando. Então, para evitar confusões com relação à pontuação, eu sugiro que você use exatamente o que eu vou te mostrar aqui. Só mais uma coisa interessante, ó. Como a vírgula pode ser uma pausa ou não? Não espere. Não espere. Vocês estão vendo o efeito? Até na matemática, né, gente? A vírgula faz toda a diferença. Mas vamos lá para os casos de
Uso da vírgula primeiro. Acompanha aqui comigo. Trouxe 4 casos para ilustrar para vocês. O primeiro caso é o caso de enumeração. Quando a gente vai falando as coisas na sequência, verde, vírgula, vermelho, amarelo, são cores. Dó, vírgula, ré, mi, fá, sol, si são notas da escala. Então, a enumeração a gente pode até utilizar na introdução, é uma forma, é uma técnica de você introduzir o seu texto, e eu coloquei 2 exemplos para você observar aqui. Acompanha comigo. A violência, vírgula, a criminalidade, vírgula, os assaltos, vírgula, esta é a realidade crítica da segurança pública do país. Beleza? Olha só outro exemplo. Ansiedade, medo, transtorno. Você está vendo como eu estou pausando a leitura? É porque a vírgula causa esse efeito. Não é respiração, é regra. Beleza? Ansiedade, medo, transtornos, falta de equilíbrio emocional, perdão. Esses são fatores desencadeados pela cibercondria. Para quem não sabe o que é cibercondria, é quando a pessoa ela gosta, né? Ela tá naquele vício de ficar pesquisando tudo na internet, tudo que é doença, a pessoa quer pesquisar e acaba desenvolvendo traumas e transtornos decorrência disso. Outra dica interessante do uso da vírgula, o segundo caso aqui, são os conectivos no início dos parágrafos. Toda vez que você vai utilizar conectivo no início dos parágrafos, você pode estar utilizando a vírgula logo depois dele. Por quê? Porque eles representam conjunções. Como estão ali para conectar uma parte com a outra, eu coloco a vírgula depois, porque depois dessa conjunção já vai ser iniciada uma nova ideia. Então, primeiramente, aí começa lá o primeiro parágrafo. Lá no desenvolvimento 2 a gente também pode usar, ó, em segunda instância, vírgula. Portanto, aqui tá, pronto. Deixa eu consertar aqui. Portanto, lá na conclusão, beleza? Olha só outro exemplo aqui interessante, ó. Desse modo, né? Desse modo. Assim sendo, você vai colocar a vírgula também. Entendeu? Então, essa é uma dica sensacional, porque muita gente passa batido nisso aí e começa o parágrafo e vai direto. Começa o parágrafo passando direto. Então, para você que tem dificuldade nisso, não esqueça de colocar a vírgula logo depois que você inserir essa conjunção lá no início do parágrafo. Ah, Jonas, essa conjunção é importante, prof? Com certeza. Vale ponto na competência número 4, que é a competência da articulação. Olha só o caso 3 do uso da vírgula aqui. Nas orações explicativas, ou seja, todas as orações que você inserir, muitas das vezes o pronome relativo que, você vai estar explicando, né? É porque acaba sendo uma oração explicativa mesmo. Ou seja, a educação, vírgula, que é um direito fundamental do cidadão, deve ser preservada. O artigo 5º, vírgula, que trata dos direitos e garantias fundamentais, né, do cidadão, deve ser resguardado. Então, toda vez que você der essa explicação de alguma coisa, a Constituição Federal, vírgula, que foi promulgada em 1988. Então, toda vez que você iniciar uma explicação, você deve usar a vírgula. Outro caso, o quarto e último caso de uso de vírgula muito importante é a questão dos apostos e dos vocativos, beleza? Então, quando você vai explicar ou chamar alguém, explicar alguma informação sobre um autor, sobre um filme, você vai precisar utilizar a vírgula. Então, por exemplo, atypical, vírgula, uma série da Netflix, atypical, uma série do autor tal. Aí eu coloquei aqui o exemplo, ó, Machado de Assis, vírgula, escritor realista brasileiro. Vocês percebem que é uma coisa que eu estou introduzindo ali diferente? Machado de Assis assim definia a sociedade monárquica. Essa é a frase toda. Olha só, deixa eu colocar aqui, deixa eu só apagar aqui, depois eu volto. Ó. Machado de Assis assim definia a sociedade monárquica. Quando eu insiro informação aqui, ela tem que vir entre vírgulas, porque é como se fosse um intervalo que eu estou fazendo. Então, lembre-se, a vírgula não marca respiração, ela marca intervalos. Platão, filósofo grego, na verdade a explicação, ela está aqui, ó. Platão, filósofo grego, dizia que. Ou seja, se eu quiser só Platão dizia que, tudo ótimo, eu posso colocar sem vírgula, a gente vai ver os casos que a gente não usa vírgula, que Platão é o sujeito, né, e dizia que é o predicado. Agora presta atenção, se eu quero dar uma informação sobre ele, filósofo grego, né, enfim, ou qualquer outra informação, eu tenho que colocar isso entre vírgulas porque eu estou criando um intervalo aí. Show de bola? Agora, para fechar essa aula, eu quero te mostrar os 4 casos que a gente não utiliza vírgula. Porque às vezes você pode, naquela empolgação, né, e nessa coisa de respiração, que na verdade não existe, colocar vírgula onde não deve. E por isso eu trago esses casos aqui para mostrar para você também onde você não pode colocar o dedinho ali, onde você não pode colocar vírgula. Primeiro caso, entre os verbos e os objetos.
Portanto, presta atenção, isso aqui a gente estuda lá em sintaxe na gramática, mas eu vou explicar para você. Às vezes o verbo ele pede um objeto. Os verbos se classificam entre intransitivos e transitivos. Dentro dos transitivos, só relembrando isso para você, nós temos os transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. O que é essa questão de direto e indireto, Jonas? Não entendi. Quando o verbo tem transitividade, quer dizer que ele pede um objeto, ou seja, ele pede um complemento. Eu falo para você, olha, eu enviei. Aí você logo pergunta, o quê? Para quem? Ou seja, o verbo ele já pediu dois complementos. Aí no caso ele vai ser transitivo direto e indireto. Se tiver dificuldade nesse assunto, volta lá para revisar, beleza? Mas só continuando aqui. Então, entre o verbo e os seus objetos, ou o seu objeto, você nunca deve utilizar a vírgula. Então, coloquei o exemplo aqui para ficar bem claro. O presidente do Uruguai enviou a carta aos deputados. Não usamos vírgula aqui em lugar algum. Outro caso segundo, entre o nome e o adjunto adnominal ou complemento nominal. Por exemplo, ó, Luiz é um amor de pessoa, é um adjunto. Agora, Luísa tem muito amor à pátria, é um complemento, eu não utilizo, né? Veja que são duas regrinhas que se parecem, entre o verbo e o seu complemento, ou seja, os objetos, e entre o nome e o adjunto adnominal, entre o nome e o complemento nominal. Ou seja, entre o nome e o complemento e entre o verbo e o complemento a gente não utiliza. Ficou claro? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e compartilhar essa aula para os seus amigos, amigas, colegas, enfim, familiares, pessoas que você acha que precisa também dessa dica, dessa ajuda em redação. Esse projeto é totalmente gratuito e quem mantém aqui é vocês com base nos likes. Portanto, é isso aí, compartilha bastante aí, se inscreve, não deixa de perder nenhuma notificação. Caso 3, entre sujeito e predicado, ou seja, João está se preparando para o Enem, que é o sujeito, prof, João, e o predicado, tudo que vem depois na frase. Portanto, nunca separe. Por exemplo, lá na conclusão a gente vai trabalhar com agente, meio, ação, lembra? Pois é, lá na conclusão você nunca pode separar assim, o Ministério Público, vírgula, deve. Tá errado. É o Ministério Público deve tomar as medidas cabíveis, e por aí vai. Ou seja, entre sujeito e predicado, nunca utilize a vírgula. E por fim, para a gente terminar aqui, em orações subordinadas adverbiais consecutivas e substantivas. Então, por exemplo, as medidas foram tão enérgicas que as pessoas pararam de sair de casa imediatamente. Então, aqui não é aquele intervalo explicativo. Aqui é uma oração consecutiva. Eu não utilizo a vírgula porque ele está dando ideia de consequência, portanto, eu vou direto. As medidas foram tão enérgicas que as pessoas pararam de sair de casa. Ou seja, não tem a pausa, percebe? E por último aqui, ó, lá embaixo, vou descer só um pouquinho aqui para mostrar para você. É essencial, aqui, pronto. É essencial que medidas de prevenção sejam tomadas. Oração subordinada substantiva. Mais uma oração aqui, ó, em que eu não utilizo a vírgula. Deixa eu copiar ela para cá. Aqui fica aparecendo essa coisinha. Então, ó, é essencial que medidas de prevenção sejam tomadas. Ou seja, o que acontece aqui? Eu não utilizo. Por quê? Porque se trata de uma oração subordinada substantiva. É essencial que medidas. Então, eu já vou direto. Não tem uma vírgula aqui, né? É essencial, vírgula. Que medida? Não precisa, tá certo? Então, essas foram as dicas de pontuação de vírgula. Espero que vocês tenham gostado e possam utilizar. Quanto antes você souber disso, melhor, porque você já vai escrever suas redações certinhas e corrija bem suas redações para que você tenha o máximo de rendimento na competência número 1. O prof vai deixar o link do PDF dessa aula aqui disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Confira também os outros vídeos de português aqui no card, ó. Tem vídeo de ortografia, enfim, tem vários vídeos aí, tem vídeo de acentuação também. Então confiram aí mais vídeos no canal. Não esqueçam de se inscrever mais uma vez, deixar aquele like, compartilhar, enfim, com a galera. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula, dica de redação para vocês conseguirem ter o máximo de aproveitamento na prova do Enem e garantir lá a aprovação, beleza? Espero que vocês tenham gostado. A redação não é o problema, é a solução para a sua aprovação.